Hoje é dia do professor. Ei, coisa boa, hein? Eu nunca imaginei que fosse chegar a esse tempo de ser professor. Não me acho digno disso. Mas aqui na igreja nós temos muitos professores. E hoje a justa homenagem àqueles que precisam estudar, que precisam ensinar. Mas dia 12 foi dia das crianças. Isso me chamou muita atenção. E eu fiquei pensando, ainda mais agora, que no dia 11, próximo passado, era meu aniversário. Obrigado pelas manifestações. Não estava por aqui, estava lá em Goiás, 30 graus. Que cidade boa é essa que nós moramos, que clima maravilhoso, né, Lília? Não precisa daquele ventilador, nem do ar-condicionado. Depois, no outro dia, a garganta doendo, aquele ventiladorzão turbo, que joga aquele ar quente na gente, né? O que é aquilo? Mas foi muito legal. E eu fiquei pensando, por que está tão próximo assim o dia dos professores e o dia das crianças? E Deus começou a falar muito, 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 muito ao meu coração. E eu fiquei pensando sobre professores da vida. Algumas pessoas já me ensinaram muitas coisas preciosas. Eu acho que na sua vida também, né? Algumas pessoas até me adotaram num tempo. Quando eu fui para o seminário em Campinas, eu fui designado para ser seminarista em Itu. Todo final de semana eu ia para lá. E na igreja, eles faziam lá uma escala. Cada final de semana eu ficava numa casa. Até que eu fiquei na casa da dona Eide de Lara Silva. Era a tabeliã do único cartório lá de Itu. E ela disse assim, puxa vida, nesse final de semana foi tão bom você ficar aqui em casa, que eu vou pedir o pastor para você ficar todo final de semana lá em casa. Falei, nossa, que bacana, hein? E aí eu ficava na casa dela, e eles faziam uma escala para almoçar na casa do pessoal da igreja. E aí eu ia, e a dona Eide ia junto. Ela tinha 7 filhos, casados. Ia todo mundo. E eles eram o dono do único cartório da cidade. E o que acontecia era uma festa em cada casa que a gente ia. Porque todo mundo levava suas panelas, seus pratos, e a gente comia. E aquilo foi se transformando numa festa tão grande, que parece que era um núcleo familiar de domingo na hora do almoço. Uma coisa gostosa. E eu aprendi muito com aquela família da dona Eide. Principalmente porque era uma família aos pés da cruz. Era uma família de gente que servia ao Senhor. E ela era uma mãe extremamente dedicada. Seu José Neto, que era o marido, tinha sido juiz, aposentado, e ele trabalhava lá no cartório também. E ele gostava de dizer que era empregado da dona Eide. Mas ele era motorista dela, né? Meio barbeiro. E ela sempre comprava um carro novo para ele, mas ele sempre honrava a esposa. Como eu aprendi com aquele casal, o casal aos pés da cruz. E eu fiquei pensando sobre a oportunidade que nós temos de ensinar. Todos nós temos. Todos nós somos professores. Todos nós temos o curso bendito de pedagogia. Eu fiquei pensando sobre alguns textos da Bíblia, e antes de pensar em vocês, eu estava estudando, estava me deliciando, estava procurando aprender, e eu encontrei alguns textos incríveis, e eu queria lê-los hoje. O Isaac vai ajudar a projetá-los aqui, prometo para o Isaac que eu vou devagar, porque o Isaac diz que eu sou meio agitado. Mas vocês já viram como a gente tem muito dos pais da gente? Ou das pessoas com as quais a gente se identifica? Como nós aprendemos? Até uma frase que eu encontrei diz o seguinte: não posso comer nem aprender por você. Foi um escritor da nossa época, um teólogo, Ralph Anderson.
Eu acho que ele, num momento, pensou assim, olha, eu não posso comer por você e não posso aprender por você. Porque, pelo jeito, ele estava ensinando e ninguém queria aprender nada. E eu fiquei pensando em Jesus. Jesus falava às multidões e as pessoas ficavam impactadas, porque ouviam coisas que mexiam com a vida cotidiana de cada um deles. A vida de cada um era impactada. É gostoso quando a gente conversa, né? Um com o outro. Hoje de manhã, nós fomos lá para Xangri-Lá, eu e o Isaac. Obrigado, Isaac, por ter ido comigo. E nós fomos conversando, né? E foi uma conversa tão boa que eu não vi a estrada. Eu vi a chuva, vi as carretas, mas eu não vi aquele tempo passar. Foi tão precioso aquilo, poder conversar com meu filho, né? Ver que ele agora está numa idade que pode compartilhar algumas coisas comigo. E percebi que a maturidade está o alcançando. E fiquei grato a Deus, porque eu não percebi que tinha ensinado algumas coisas que hoje faz parte da história dele. Mas o que me chama a atenção é que nós nunca deixamos de ensinar. Não existe ex-pai, não existe ex-mãe, não existe ex-professor. Sempre nós estamos ensinando. E é interessante, ensinar é aprender em dobro. Ensinar é aprender em dobro. Porque quanto mais a gente ensina, mais somos desafiados a aprender. Não sei se eu já contei para vocês, mas eu fiz uma arte muito grande nesse segundo semestre. Eu estou fazendo um curso de pedagogia. Não tenho quase nada para fazer, então, no tempo livre, eu estou estudando. E a minha prof, Dani, mora em Indaial. Já pensou? Nunca vi minha professora, a não ser pela internet, porque é online, na Uniaselv. E tenho coleguinha do Brasil inteiro. Na minha turma são 148. Muito legal. Mas que experiência bacana. Eu nunca imaginei que pudesse ter um tempo desse. Ensinar, aprender. Eu estou aprendendo muita coisa lá. Estou de novo na cadeira do aluno. Parece que na Bíblia isso é algo que a gente aprende. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9. Vai estar aqui, se você quiser abrir aí na sua Bíblia, fique à vontade, por favor. Deuteronômio 4, 9. Diz assim: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e você as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Que responsabilidade! Quando eu leio esse texto, me chama muita atenção. Não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida. O que você tem visto? Parece que é o que Jó tinha experimentado. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Parece que todo dia nós temos visto coisa nova, que o Senhor Deus tem feito na nossa vida e na nossa história. Parece que a cada dia nós estamos percebendo quão maravilhoso é o Senhor. Nós moramos em Curitiba. Quem mora lá em Israel, como que está morando? Como que está a vida daquele povo? O que Deus tem feito na minha vida? O que Deus tem feito na sua história? Eu não vou deixar de contar para os meus filhos. E eu não vou deixar de contar para os meus netos também. Parece que a gente sempre precisa ensinar para os nossos filhos. E o que a gente precisa ensinar para eles? Deuteronômio 31, 13. A maior tarefa do professor da vida, de alguém que pode ensinar, está aí.
Deuteronômio 31, 13. Para que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides, passando o Jordão, para a possuir. Ensinar a temer ao Senhor. Ensinar o temor do Senhor. Parece que as pessoas hoje perderam o respeito por Deus. Alguns dizem assim, o cara lá de cima. Eu acho horrível isso, desculpa. Estou ficando velho, né? 54 e 12 é assim, meio tradicional. Senhor. Eu tenho até uma dificuldade de quem chama Jesus de você. Mas é interessante, porque a palavra de Deus diz ensinar a temer ao Senhor. Que oportunidade que nós temos de fazer uma reciclagem. As histórias da Bíblia que nós vamos contando para os nossos filhos, que nós vamos contando para os nossos netos, que nós vamos lendo dia a dia. O devocional que a gente faz todo dia, parece que esquecer de almoçar e de jantar a gente não esquece, mas de ler a Bíblia a gente esquece. Qual tem sido o seu contato com essa palavra? Ler esse santo livro. Mas eu chego aqui em Provérbios 22, versículo 6, que me chama muita atenção, me desafia. Do mesmo jeito que me encanta, é um desafio. É uma tarefa. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda, quando for velho, não se desviará dele. Eu até escrevi aqui, na minha cola, né? Dizendo assim, o que Deus proporciona de ensinamento na vida de uma criança vai ser útil para a vida toda. Nós fomos lá em Goiás visitar os meus pais. Minha mãe só enxerga de um olho. E ela estava cortando lá bife. E ela achou que o bife estava muito grosso. Ela enxerga de um olho só. Ainda tem um óculos. E aí eu vi que ela passou a faca muito perto do dedo. Eu falei assim, mãe, como que a senhora enxerga para cortar? Ela, não enxergo, mas vou meio no rumo. Eu falei, mãe. E eu tentei andar um pouco só com um olho. Fechei um olho e andei um pouco. Me deu agonia. Parece que fiquei claustrofóbico. Ela enxerga de um olho só. E eu falei, mãe, como é que é isso aí? Ela falou, olha, todo dia eu aprendo uma coisa nova. Já aprendi que a escada eu tenho que andar devagar. Primeiro eu piso e ver se estou com o pé no degrau, porque ela já caiu algumas vezes. E ela ainda tem labirintite para ajudar. Então é um complexo ali de milagre de Deus. Interessante isso, não é? Eu, pela primeira vez, tive no coração essa sensação que eu estou perdendo meus pais. Que coisa horrível. Coisa estranha. Mas eu fiquei pensando no que eles me ensinaram, em quem eu me tornei, em quem eu sou hoje. Pessoas humildes. Meu pai foi um homem que morou na rua durante um tempo. Sua família se desintegrou. Foi acolhido lá em São Paulo, numa padaria, por um português. Meu pai tinha fugido de um seminário católico. E lá ele encontrou um português que era dono de uma padaria, e ele trabalhava na padaria, dormia na padaria, comia na padaria, morava na padaria. Por que eu estou dizendo isso? Porque aquele português era crente. E aquele homem, todo dia, orava com meu pai. Meu pai contou para ele a história. Meu avô batia na minha avó. E que a família tinha se desintegrado. Não sabia onde os irmãos dele estavam. Interessante, né? Alguém começou a semear lá. Ensinar. Esse homem foi uma peça importante, porque o evangelho me alcançou, porque aquele homem um dia começou a falar. Meu pai foi para um seminário presbiteriano,
lá em Patrocínio. Encontrou minha mãe. Uma família presbiteriana tradicional. Minha família, do lado da minha mãe, tem mais de 40 pastores. Até eles olham na orelha da pessoa para ver se a orelha é dura. É uma pessoa bem trabalhadora, então vai plantar tomate. Agora, se a orelha é mole, é preguiçoso, vai para o seminário. Ah, meu Deus do céu. Me contaram isso lá. Eu nunca deixei ninguém mais pegar na minha orelha. Hoje mesmo, na saída, ninguém está autorizado para fazer o teste aqui, né? Mas a família da minha mãe é uma família crente. Essa é uma brincadeira deles lá, né? E meu pai entrou nessa família. Meu pai se tornou servo de Deus. É um servo de Deus. Ensine a criança. Não teve a oportunidade de aprender lá na casa dele, com os pais. Minha mãe teve. Mas quando os dois se casaram, eu tive a oportunidade. E fui abençoado. E cheguei até aqui, né? Tem passado por crises, por dificuldades, todos nós passamos. Por enfermidades, por lutas, às vezes tão grandes que eu não consigo verbalizá-las e contá-las para minha própria esposa. Mas ela sabe que alguma coisa está acontecendo. E sei que ela ora por mim. Mas o que nos ensinaram os nossos pais, o que nos contaram, nós não podemos encobrir as vindouras gerações. Qual a idade dos teus filhos? Eu estava lá agora. Meu pai não está enxergando direito, o glaucoma está atacado, teve derrame, as pernas moles, não consegue andar muito, fraco, perdeu a receita da vitamina B12. E aí eu estava sentado com ele lá e ele me dando algumas orientações. E eu segurando para não chorar. Porque ele queria me ensinar algumas coisas que ele parece que estava entendendo não ter outra oportunidade de ensiná-las. Ensina a criança no caminho que deve andar. Você não sabe quanto tempo você vai viver, sabe? É hoje. Fazer o culto doméstico, contar as histórias da Bíblia, do dilúvio, né? Meu barco é pequeno, grande é o mar, da multiplicação dos pães. No futuro, sabe o que vai sustentar sua família? Histórias da Bíblia que vocês contaram juntos, das refeições que nós fizemos, dos momentos que nós travamos juntos. Os momentos de maior aprendizado da nossa vida são os momentos de crise. Não são os momentos de bonança. No momento bom, é o momento mais perigoso que tem. Mas no momento da crise, é o momento do aprendizado. Nós estamos vivendo uma grande crise. As famílias estão em litígio, aqui na igreja. Famílias crentes. Pessoas que não vêm mais à igreja. Irmãos nossos que estão ceifando a sua própria vida. Mais um. Quem é? Eu estou orando, pedindo a Deus para que alguém aqui que dobrou o joelho diga assim: eu vou me aproximar do pastor, eu vou ser alguém que intercede por ele, porque antes de ser pastor ele é o Hilário, e ele precisa de alguém. Eu vou chamar esse camarada para almoçar comigo um dia, jantar um dia, vou perguntar como é que está a vida dele, o que eu posso ajudar. É isso! Vou convidar para andar de bicicleta comigo, eu tenho uma bicicleta. É aquela de uma roda só, sabe? Ednei, você também não perde uma, né? E com duas eu já não dou conta, vocês também estão, né? Quando eu vejo aquele pessoal no semáforo lá, eu quase desço para ajudar, né? O cara com uma bicicleta só e jogando aqueles negócios para cima lá. Aquilo lá é a própria história da vida de cada um de nós, não é? Uma bicicleta numa roda só e aqueles negócios lá, e tem uns que jogam as facas para cima ainda. Falei, isso aqui é a minha história de vida, não é? Amanhã é segunda-feira, talvez hoje à noite você já seja convidado, né? Os médicos aqui presentes, o telefone toca o tempo todo, né? A Lília já está procurando o dela ali. Pediatra é uma loucura, né? Ensina a criança. Ensina o quê? Temor do Senhor. Abrir os olhos e ver que Deus é bom. Hoje o Isaac quase provocou um acidente.
Porque o cara olha para mim e diz assim: pai, nós temos que descansar em Deus mesmo. Vai dar tudo certo. Enchi o olho d'água lá e o para-brisa já estava... Liguei o limpador do para-brisa, estava limpo. Pensei que estava chovendo de fora, estava chovendo era de dentro. Por quê? Porque é uma coisa boa de ouvir, não é? Eu já posso morrer aos 100 anos, tranquilamente, deixar o Isaac aí. Vocês estão achando que agora, calma lá, venci o Covid, graças a Deus. Ô, Covid, que quase foi, viu? A turma, os anjos lá do céu já estavam preparando o sobradinho lá, Lezer. Não respirava de jeito nenhum, que coisa horrível. Mas Deus disse assim, ó, fica mais um tempo aí, obrigado, Senhor. Para ensinar? Não, para aprender. Porque a coisa mais difícil é ensinar. O mais gostoso é aprender e praticar. Eu acho bonito isso. Esdras 7:10. Esdras tinha colocado o seu coração à disposição para buscar a palavra de Deus, para aprender essa palavra, para praticar essa palavra, para ensinar essa palavra. Que coisa boa, né? Ensine. Quanto que eu devo ensinar? Deuteronômio 6:7. Quero começar a encerrar aqui. Deuteronômio 6:7. Interessante, quem é que ensina quem? Eu aprendo com a Lília, minha esposa. Ela aprende comigo. Aprende o que deve e o que não deve. Há pouco tempo estava celebrando um casamento e eu disse para os noivos: vocês aprenderam lá na casa de vocês, com os pais de vocês, o que cabe e o que não cabe na vida conjugal. Escolham a melhor parte agora e transforme o lar de vocês num lugar maravilhoso, onde Deus possa habitar de maneira profunda. Olha, você pode inculcar aos teus filhos e falar dessa palavra, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. E o texto continua. É o próximo versículo, Isaac, 8. Também as atarás como sinal na tua mão, te serão por frontal entre os olhos. E o texto segue. Quantos da nossa casa conhecem o amor de Deus? Quantos da nossa família? Eu sei que tem gente da sua família, como tem gente da minha família, que não estão na igreja, e isso é um sinal de que talvez não estejam tão perto de Deus. Mas eu preciso orar por essas pessoas, preciso visitá-las, preciso de alguma forma semear na vida e no coração delas. Ensina o tempo todo. Ensina o tempo todo. Uma maneira de Deus ensinar é nos disciplinando. E aqui eu encerro. A disciplina de Deus. Davi pecou. E Davi tinha um sonho, construir o templo. Ele não construiu, porque ele foi disciplinado por Deus. Se nós queremos ensinar os nossos filhos, se nós queremos ensinar as pessoas que estão ao nosso redor, nós não podemos abrir mão de disciplinar. Disciplina não é o que você está pensando. Disciplina é reler o contrato. É relembrar o combinado. Disciplina é reavaliar onde nós estamos do que foi combinado. Por isso, eu quero ler Provérbios 13:24. Provérbios 13:24. É interessante, você vai ficar chocado aí um pouco com a linguagem de Provérbios. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Eu estava numa palestra lá de pediatria, acompanhando a Lília há muito tempo atrás.
E aí estava lá o pessoal falando sobre uma criança, a criança que faz birra. Você já viu alguma? É difícil encontrar. Mas às vezes a gente acha um, não é? Aquele que puxa o fôlego. Aí o pediatra falou assim: sabe o que eu falo para as mães fazerem? Enfiar debaixo do chuveiro. Puxa o ar, porque aí afoga de uma vez por todas mesmo. Nunca mais ele vai fazer de novo, porque ele vai lembrar do chuveiro. Vai matar o amorzinho? Não vai. Mas ele vai lembrar que aquilo não funciona. Não dá certo. Disciplina. Qual que é o combinado? Você tem que me ajudar. Você está me atrapalhando. Parece maldade, não parece? Enfiar a criança debaixo do chuveiro lá. Interessante isso, né? Falar sobre disciplina é falar sobre amor. É falar sobre, olha, você não pode fazer isso, de jeito nenhum. Qual é o pai? E se o filho pediu um pão, lhe dará uma pedra? Senhor Deus, às vezes, né? A gente pede pão e ele dá uma herança, que é uma fazenda, para a gente plantar o trigo. Aí a gente não tem experiência, aí tem que plantar de novo, porque aquilo não funcionou lá. Eu mesmo, se for plantar trigo, vai ser uma negação, não sei nada. Aí depois de um tempo, você plantou o trigo. Aí você não sabe fazer o pão, aí você tem que aprender a fazer o pão, porque você já tem o trigo. Só que não basta só o trigo, tem outras coisas para pôr no pão. E assim a vida da gente é um aprendizado constante na presença do Senhor. E aí a gente encontra um coração agradecido, não encontra? E aí a gente começa a falar uns para os outros. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. É por isso que estamos alegres. Ah, se não fosse o Senhor que esteve do nosso lado. Primeiro salmo que nós fizemos a leitura hoje. Ah, se não fosse Deus conosco. Lá em casa mesmo não cansamos de falar uns para os outros que o que tem acontecido na nossa vida é um grande milagre. Que o que nós somos é um grande milagre. Nós não esperamos esses milagres tão grandiosos quanto esse do dia a dia. Provérbios 19, 18. E agora eu encerro mesmo, porque senão o Isaac vai dar uma bronca lá em casa, porque ele disse que eu fico prometendo que vou encerrar e vai mais uns 5 minutos. Né? Agora é compromisso. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Quando a gente fala sobre corrigir os filhos, parece que essa linguagem é uma linguagem forte, né? Castiga a teu filho. O que é castigar um filho? É sentar com ele e dizer, olha, tá vendo esse brinquedinho aqui que eu te dei? Eu trabalhei para comprar isso. Você não poderia ter quebrado. Isso aqui é fruto do meu suor. Outra criança gostaria de ter esse brinquedo. Isso é castigar. É fazê-lo sentir o mal que ele cometeu. A tristeza que ele causou. O mal realizado. O prejuízo que ocorreu. Interessante, né? Quando eu era pequeno, eu era medroso. Hoje eu já não sou mais. E lá em casa a gente morava numa casa comprida, quando eu era pequeno. E a cozinha ficava no fundo. E a gente tinha que atravessar um corredor. E meu pai é mineiro, deixava todas as luzes apagadas. E eu morria de medo. Hoje não, hoje eu já assisti o filme da Freira. Como é que é aquele lá, Lília? Claro que não, né? Nenhum desses aí eu assisto, porque depois eu sonho mesmo. Mas minha mãe falava assim, busca água para mim, lá na cozinha. Minha mãe tinha problema renal. Eu olhava aquele corredor escuro. Ainda não tinha experiência de fazer uma oração, viu, Lucas? Estava morrendo de medo.
Até que um dia minha mãe falou assim, você tem medo de ir buscar água, né? Eu falei, tem. Você não vai fazer um negócio. Vou comprar uma lanterna para você. Criança gosta de lanterna, não gosta? De luz? Minha mãe comprou uma lanterna para mim. Pequenininha assim. E aí ela não conseguia ir lá, porque as pernas ficavam inchadas. E aí ela falou assim, até o tempo que você já não precise mais da lanterna. A Lília sabe disso. Eu devo ter umas 10 lanternas lá em casa. Por quê? Aquilo me faz lembrar um tempo que a minha mãe me disciplinou. Aquela lanterna que ela me deu foi a disciplina. Eu podia ir até lá e buscar água sem a lanterna, mas a lanterna me dava segurança. E há pouco tempo eu me lembrei disso com muita emoção. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus também dá uma lanterna para a gente, não dá? Minha mãe deu. Agora eu já vou na cozinha tranquilo. Ou não, né? Eu peço um deles para ir lá, né? É claro, é claro que eles vão acender na luz e volta sem apagar nenhuma, né? Mas a disciplina é mais ou menos isso. A gente ajuda alguém a fazer aquilo. Está difícil ser feito. E eu encerro agora de verdade. Provérbios 23, 13. Falar sobre ensinar é falar sobre disciplinar. Alguém aqui é do tempo de fazer caligrafia? Me mostra a sua mão aí que eu quero ver a raridade. Pô, mas tem muita gente aqui. Caligrafia é um exercício de disciplina. Sabe por quê? Você tem que aprender a ficar dentro daquelas linhas. Tem uns livros agora para adulto colorir. Não pode sair daquelas linhas. Mas eu aprendi a fazer o L, aquele L bonito lá. Fazia lá, vinha cá, descia lá, virava lá. Eu nem sabia que Deus ia me dar uma Lília para casar. Ei, coisa boa, né? Aprendi a fazer o L. O H do Hilário. O resto ficava ruim, mas o H ficava bonito. Caligrafia. Disciplina. Disciplina. Olha lá. Provérbios 23, 13. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Você quer ajudar seu filho? Deixa ele sofrer um pouco de dor, passar um pouco de dificuldade. Respeitar você é ensinar. Hoje a gente dá tudo para os filhos da gente, não dá? A gente dá tanto para eles, que eles ficam tão cheios de tudo, que chega um tempo que eles acham que todo mundo tem que dar tudo para eles. Mas a vida não é desse jeito, é? Chega uma hora que a gente tem que aprender a fazer. A gente tem que aprender a realizar. Hoje é o dia do professor. E eu queria dar parabéns a cada um de nós aqui. Todos nós somos professores. Professores da vida. O jeito que a gente vive é o jeito que a gente ensina a viver. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Nunca mais vou dizer não posso, porque eu posso tudo no Senhor que me fortalece. Nunca mais eu vou dizer não tenho, porque o Senhor há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Teve uma época lá em casa, meu pai tinha tombado um caminhão que ele trabalhava, e eu vou encerrar agora. E nós comemos durante um mês aquela quirela de milho. Você já comeu aquilo? Era quirela com carne de porco, mas a carne de porco eu não sabia porque eu era muito novo. Era o suã do porco. Não sei se você já viu falar nessa parte do porco. É uma parte que pode até ter gosto, mas carne não tem. Mas sabe que eu me lembro daquela quirela lá? Viu, Cris?
Aquele negócio era bom. Também não tinha outra coisa. Aí minha mãe pegava chuchu no vizinho lá, tinha couve. Contando para vocês a história de um rapaz chamado Hilário. É a sua história também, não é? E aí depois eu descobri que naquele mês ou meu pai comprava o remédio ou comprava mais comida para gente. E eu e meu irmão comia pra caramba. E milho engorda porco. Então, aquilo devia fazer algum bem para a gente também. Legal, né? E aí ela comprava umas pernas de gado lá e cozinhava junto. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque a gente aprende a dar graças a Deus. E a ver o quanto Deus tem sido bondoso e maravilhoso para conosco. Nos cercando de tantas coisas maravilhosas. Você sabe qual o valor da sua saúde? Se pudesse ir agora na UTI de qualquer hospital aqui, você iria ver quão feliz é esse momento da nossa vida. Ensina a criança. E eu termino dizendo que ensinar é ajudar a aprender. Então, quem ensina também aprende. Quem ensina também é aluno. Quem ensina também é professor. Quem aprende vai poder ensinar, porque já aprendeu um dia. Não deixes de aprender essas sagradas letras, que podem tornar-nos sábios para a salvação em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Não perca a simplicidade dessa vida. Quanto mais sofisticado, mais complicado. Quanto mais simples, mais próximos do Senhor.